Bem-vindo a mais um capítulo do curso de liderança. Se você chegou até aqui, significa que realmente ama os seus adolescentes e deseja se preparar ainda mais para esse ministério. Nesse programa, vamos buscar entender um pouco mais sobre o problema da concentração do adolescente moderno e como podemos fazer para aumentá-la. Você provavelmente já reclamou em algum momento, audivelmente ou apenas nos seus pensamentos, da extrema falta de atenção dos adolescentes. Eles parecem não conseguir se concentrar em nada por mais do que alguns segundos. Alguns dizem que o problema é a falta de interesse, outros chegam a mencionar a falta de disciplina dos pais. Enquanto alguns culpam a televisão e os games, outros colocam a responsabilidade na vida agitada e moderna. Mas se você tem mais de 30 anos de idade, faça o seguinte teste com você mesmo. Tente recordar a sua própria capacidade de foco e atenção, cerca de 10, 15 anos atrás, e compare com a sua capacidade atual. Você percebe uma diferença? Mesmo nós, os adultos, estamos perdendo a nossa capacidade de concentração. Nicholas Carl, autor do best-seller The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, escreveu um artigo em 2008 intitulado O Google nos faz mais burros? No qual ele descreve como a forma pela qual nós buscamos a informação está moldando a nossa capacidade de concentração. De acordo com o autor, grande parte das pessoas que estavam acostumadas a horas e horas de leitura estão perdendo essa capacidade por causa do estilo de vida moderno. A internet, principal fornecedor de informações da atualidade, é construída de tal forma que nos convida à superficialidade. A quantidade de informações oferecida é tão grande que nos sentimos como se não tivéssemos nem tempo para os detalhes em nenhuma delas, pois precisamos surfar pela superfície de todas, sem nos aprofundar em nenhuma. A forma com que lemos e nos concentramos está mudando. A forma pela qual adquirimos informações está mudando. Não conseguimos parar para fazer algo sem ter nosso smartphone anunciando a cada minuto a chegada de uma nova mensagem de texto, um novo e-mail, uma nova mensagem de WhatsApp, um novo comentário da foto que acabei de postar no Facebook. Mesmo ao ler esses artigos científicos na internet, estamos sendo bombardeados com propagandas que correm e piscam do lado do texto todo o tempo. Propagandas que foram selecionadas exclusivamente para o seu gosto, com base nas últimas buscas que você fez na sua internet. Enquanto estou lendo um livro, online, uma propaganda de um outro livro aparece. Enquanto estou lendo notícias sobre tecnologia, ofertas de aparelhos aparecem com preços tentadores. Através de todas as informações que eu mesmo posto na rede, ele sabe exatamente como arrancar o resto de atenção que eu me esforço para colocar numa leitura eficiente e me enchem com distrações. E como que você, professor, vai conseguir segurar a atenção desses adolescentes por alguns míseros minutos? Vamos entender um pouco como funciona o nosso sistema de concentração. A capacidade média de concentração de um adulto é entre 15 e 20 minutos mais ou menos. Porém, devido ao estilo de vida moderna, estima-se que essa capacidade de concentração caiu, em média, para menos de um minuto. Ou seja, nós temos dificuldade de nos concentrarmos em alguma coisa por mais de um minuto. De acordo com Joy Griffin, escritor e psicólogo na Irlanda, a concentração pode ser vista como um tipo de transe, quando o cérebro busca evitar as distrações externas, isolando o ambiente, enquanto foca em um objetivo específico, de forma que possa retirar dele o máximo possível. Esse fenômeno ocorre mais facilmente quando emoções estão envolvidas nele. Um exemplo disso é quando o adolescente está assistindo ao jogo de futebol e não consegue ouvir os seus pais chamando ele pelo próprio nome. Naquele momento, as suas emoções, que é a ansiedade pelo time que está ganhando, ajudam a focar toda a atenção no jogo. Tudo que está em volta é ignorado, de tal forma que ele não consegue nem ouvir aqueles que o chamam. O tempo é ignorado, as suas responsabilidades são ignoradas, suas tristezas são esquecidas temporariamente, pois o foco da atenção é outro. Tal capacidade de concentração pode ocorrer em diferentes atividades e, mais importante, pode ser criado em nós através de uma outra pessoa. Ou seja, você, professor, pode levar o seu aluno a querer se concentrar exatamente naquilo que você está falando. O que precisamos é aprender a levar o adolescente a ter parte dessa vontade voltada para aquilo que o professor deseja ensinar.
Quando isso acontece por um determinado número de vezes, o cérebro começa a aceitar esse novo ensinamento como normal e natural, parte de um cotidiano. E é nesse momento, quando a mente não precisa mais se esforçar, que sabemos que o conteúdo foi realmente aprendido pelo ouvinte. Então aquilo que era difícil e trabalhoso passa a ser normal e natural. Um exemplo disso é quando a criança se esforçava para ler. Ela não sabia ler, estava aprendendo. Então ela se esforça, precisa colocar as palavras juntas, pensar no que está fazendo. Ela precisa se concentrar muito. É necessário concentração para o processo de aprendizagem. Porém, depois que ela repete esse processo por um determinado número de vezes, ele passa a ser natural. E não depende mais de tanta concentração para que a criança possa ler uma frase. O mesmo acontece quando você está aprendendo a dirigir. No começo parece complicado, parece difícil, mas depois passa a ser natural. A pessoa pode dirigir mesmo enquanto conversa ou escuta música, ou pensa em outra coisa que ela precisa fazer no dia. Quando o professor fala de Jesus de tal forma que os alunos decidem ouvir e passam a ver aquilo como parte da história, depois de um tempo, eles serão parte da história da redenção, simplesmente como a coisa mais natural do mundo. Era isso que Jesus queria dizer quando em Oséias 2 ele disse que colocaria suas leis no nosso coração. E então ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Você já percebeu que nós podemos facilmente esquecer dos sonhos? Porém, mais tarde, algo acontece durante o dia que funciona como gatilho e nos faz lembrar de tudo aquilo que nós vivenciamos enquanto sonhávamos. Pelo mesmo motivo, talvez, Jesus resolveu usar parábolas. Histórias simples que no dia a dia pudessem ser reativadas na memória. Cada vez que o ouvinte visse uma ovelha perdida, ou quem sabe uma moeda perdida, ou quando ele estivesse a semear, ou simplesmente construindo uma casa na rocha. Jesus usava exemplos que poderiam ser usados como gatilho, continuamente, no decorrer da vida das pessoas. Da mesma forma, quando estamos ensinando adolescentes, devemos usar a mesma técnica. Devemos linkar os conceitos que estamos trazendo a eles com situações corriqueiras e familiares para eles. Ao contar, por exemplo, uma história de Maria, quando quebrava o vaso de alabastro aos pés de Jesus, podemos trazer a história para os tempos modernos, mostrar imagens de perfumes caríssimos e também perfumes baratos. Talvez poderíamos estimular mais os sentidos dos alunos, trazendo uma fragrância para a sala e deixando o ambiente perfumado com aquele cheiro. Mais tarde, ao sentir o mesmo cheiro, se lembrarão da história. E se a associação for bem feita, os alunos se lembrarão dessa história e seu significado pelo resto de suas vidas. O aroma de certo perfume, aquele que você usou no momento, poderá ser o gatilho que os levará a lembrar dessa história. Na prática, leve os ouvintes a imaginarem, vivenciarem algo que envolva as emoções e possa ser ligado com o princípio a ser ensinado. Podemos ver isso claramente na negação de Pedro, pouco antes da morte de Jesus. Quando o discípulo consegue se esquivar 2 vezes e ser reconhecido como um dos amigos de Jesus, ele é pego na terceira. Nessa última vez, a pessoa que o acusa e diz por que da certeza dessa acusação. Você é um deles, porque você fala como um deles. Por mais que Pedro estivesse negando a Jesus, o seu jeito já estava modificado. 3 anos andando com o Salvador o haviam moldado. E até mesmo a sua fala estava mais parecida com a fala de Jesus do que a de um bruto pescador. Por isso, nesse momento, para se livrar da acusação, ele blasfema. Era necessário pensar, se esforçar para agir como o antigo Pedro. Porque agora blasfemar já não era tão normal, tão comum, como um dia havia sido. O novo Pedro já vivia mais perto de uma atmosfera do céu e isso era automático. Seu novo jeito de falar era automático. E ele havia aprendido e agora isso era parte do seu jeito de ser. Podemos aprender com Jesus exatamente a forma que ele usava para levar as pessoas a entrarem na história, a decidirem dar atenção
para a história, a decidirem excluir tudo aquilo que está em volta e colocar o coração naquilo que eles estão ouvindo. Quando fizermos isso, assim como Jesus fazia, nós conseguiremos atrair as pessoas para mais perto do Mestre. E depois, quando elas forem embora, essa história continuará na mente delas, continuará no coração delas e continuará fazendo toda a diferença enquanto o Espírito Santo trabalhar através dela. Além das histórias contadas de forma vívida e profunda, a criança e o adolescente aprende através de atividades dinâmicas. Qualquer lição pode ser ensinada através de dinâmicas. Como foi dito anteriormente, a atenção de uma criança ou adolescente é extremamente curta. E através de uma dinâmica, nós podemos fazer com que eles se aprofundem num jogo ou uma atividade por mais tempo. E ao final, usamos os poucos minutos de atenção que restam para fazer um link daquela dinâmica com a lição a ser passada. A seguir, nós usaremos algumas dinâmicas como exemplo daquilo que você pode fazer na sua classe. O interessante é notar que cada dinâmica pode ser aplicado não apenas um verso bíblico, mas um conceito e um princípio. A apostila que você vai receber traz várias delas, só que você verá algumas aqui simplesmente para ter uma ideia. Vamos lá? Ok, bom sábado, pessoal. Bom sábado. Estão felizes de estar aqui hoje? Que bom. Pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a forma que Jesus lidou com as pessoas aqui na Terra. Mas antes da gente ir direto para a Bíblia, acho que dá para a gente movimentar um pouquinho as coisas aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos usar essa sala mesmo, pega o seu puff, coloca ali no canto, vamos fazer um espaço aberto. Vamos lá, pode começar. Coloca tudo ali, a gente vai aproveitar o espaço aqui bem. Isso. Agora, eu preciso que vocês vão para o outro lado da sala e formem dois grupos. Dois grupos de 4 pessoas cada um. Vamos lá. Pessoal, nessa dinâmica nós vamos fazer da seguinte forma. Um dos componentes do grupo vai estar vendado. Enquanto isso, os outros estarão dando ordens para ele, na verdade vão estar dando conselhos para que ele possa se direcionar por um labirinto que está desenhado aqui no chão. Tá bom? Vamos ver como é que vai sair. Vai falando, se tá ruim, tá bom, tá... Por exemplo, ela falou que tava tudo ruim lá, tinha que mudar tudo. Então a gente vai e muda conforme. Hã? Oi? Ok, colocou a venda. Essa dinâmica, ela tem um porém. Eu convidei o Christopher aqui para ele estar ali, os meninos não sabem disso aí, ele vai estar dando sugestões erradas. Ele vai estar colocando a voz dele no meio da voz do grupo, mas eles não sabem disso, tá bom? Aí para, volta. Direita. Aí não. Esquerda. Aí vai isso. Meia volta, até no lugar errado, cara. Você volta, você até no lugar errado. Volta um pouquinho. Pra trás, Não, agora vai pra frente mesmo. Aí você Pra frente. pra esquerda. Só um pouquinho pra frente. Agora vira um pouquinho pra esquerda, bem pouquinho. Não, vai. Agora vira um pouquinho pra direita, só um pouco pra direita. Só um pouquinho, bem pouquinho. Isso. Não. Isso, vai em frente. Não acredita nele. Tá bem certo. Exatamente isso. Aí, direita. Agora vai pra esquerda. Aí vai. Aí tá para. Esquerda. Volta um pouquinho. Um pouco mais. Eu sei mais direção. Aí, Volta um pouco. Isso. Vira um pouco mais pra direita. Um pouco mais pra direita. Um pouco mais pra direita mesmo. Um pouco mais pra direita. Agora vai pra esquerda. Vai, isso. Nem pra esquerda. Agora volta pra direita. Volta pra direita mesmo. Volta pra direita. Nicolas, eu vi que ali no começo você estava um pouquinho confuso, mas no final você conseguiu resolver o problema. Você alcançou o desafio. O que você fez para conseguir chegar até o final? Bom, eu vi que tinha uma pessoa que estava falando coisas diferentes dos outros. E aí eu fui pela voz que eu conhecia. A voz dos meus amigos eu ouvi, eu segui. O que era aquela voz diferente? Não sei, não conhecia, então... E as outras? As outras eu conhecia. Então tá bom. Essa dinâmica é interessante para a gente iniciar o assunto que está escrito em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço,
e elas me seguem. Depois de ter criado toda essa brincadeira, a gente pode trabalhar com as respostas que os próprios adolescentes deram. Eles escolheram seguir a voz que eles já conheciam, mas eles ignoraram as vozes que eram diferentes, as vozes que eles não conheciam. Quanto mais perto de Jesus eu estou, quanto mais eu o conheço, mais fácil é de seguir a voz que já me é familiar. Nós estamos aqui com os adolescentes para mais uma dinâmica. Nessa dinâmica, nós vamos usar exatamente a mesma linha guia que está no chão, só que vamos fazer de uma forma diferente. O grupo de 4 será colocado de costas um para o outro, formando exatamente um quadrado. Esse quadrado terá que sair do começo da linha, seguir o labirinto e chegar até o final sem mudar a posição. Ou seja, quem começou olhando para esse lado, terminará olhando para esse lado. Quem começou olhando para esse, terminará olhando para esse. Ok? Vamos lá. Nesse caso, nós usamos essa dinâmica para trabalhar um texto da Bíblia, que está em Efésios 4, a partir do verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Cada um dos 4 teve que fazer uma tarefa diferente. Em um momento, um deles estava andando de frente. Em outro momento, aquele estava andando de costa. Enquanto um estava andando de lado, o outro estava andando do outro lado. Mas, no fundo, todos eles saíram de uma origem e chegaram num objetivo. Cada um com o seu trabalho, mas juntos buscando o aperfeiçoamento em Cristo. Nessa dinâmica, mais uma vez, nós vamos usar o mesmo labirinto, mas dessa forma vamos colocar um pouquinho mais de complicação na vida dos adolescentes. Eles formarão grupos de 4 pessoas olhando um para frente do outro, novamente formando um quadrado. Mas em cada esquina específica do labirinto, alguém vai colocar um balão dentro desse quadrado. Sem usar as mãos, eles terão que chegar ali na linha de chegada, segurando os balões sem usar as mãos e sem deixá-los cair. Vamos ver se eles conseguem? Nessa dinâmica, é interessante a gente notar como que é necessário o trabalho em conjunto, o trabalho em grupo. E podemos usar alguns versos, por exemplo, Eclesiastes 4, 9 e 10, onde diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levantará o companheiro. Porém, ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nessa dinâmica, a gente pode iniciar o assunto do trabalho em grupo, do trabalho em conjunto, da amizade. E os alunos, eles mesmos, trabalharam isso antes deles ouvirem esse assunto. Nessa dinâmica, nós vamos precisar de alguns apetrechos. Por exemplo, criamos aqui um espeto
feito de 4 palitos de churrasco, tá? E fita crepe. Esse espeto ele vai servir para que os adolescentes eles possam alcançar um doce que está no meio da mesa. Porém, eles não têm como, sem largar o espeto, eles não têm como levá-lo até a boca. E nós vamos trabalhar mais uma vez com um trabalho em conjunto com eles. Vamos ver o que dá. Tá, daí já entrega pro outro, já fica mais fácil. Nessa dinâmica, podemos trabalhar um pouquinho o que Jesus falou em Mateus 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Sozinho, você não consegue trazer todo o benefício que você quer para você mesmo. Mas a partir do momento que você alimenta uma outra pessoa, favorece uma outra pessoa, leva felicidade para outra pessoa, você acaba recebendo. E esse é o princípio da lei de Deus. Querido professor, tudo aquilo que você viu aqui agora, na verdade, foi simplesmente uma pequena porcentagem daquilo que você mesmo pode criar na sua igreja. Eu espero que esse curso possa abrir os nossos olhos para que cada vez mais possamos deixar o Espírito Santo trabalhar através da sua criatividade e assim alcançarmos mais e mais adolescentes para o reino do céu. Aquele abraço.